Olá, bom dia! Seja muito bem-vinda ao nosso encontro de todos os domingos. Hoje é dia 13 de agosto, Dia dos Pais. E é nesse clima gostoso que a gente parabeniza todos os papais que estão aqui, sempre com a gente juntinhos. Recebam as nossas boas energias e sintam-se todos abraçados. Eu sou Mayra Guedes e fico com vocês no Agro Record de hoje. E nesta edição nós vamos te mostrar um laboratório que reproduz espécies do cerrado em extinção. A reprodução é feita em ambientes controlados. O espaço do Jardim Botânico de Brasília tem procurado reproduzir, preservar e conservar as espécies do terceiro maior bioma do país. E mais, a nossa equipe visitou uma comunidade quilombola na cidade ocidental que vive há décadas da agricultura familiar. E claro que tem receita e tem música. A cantora Kellen Lemos vai nos ensinar uma receita de língua de boi ao molho de vinho. Tá curioso? E olha que ainda dá tempo, viu, de garantir essa receita para o almoço de Dia dos Pais. Então fique ligadinho aqui com a gente que já já a gente te mostra. O Agro Record está no ar. Você sabia que a menor comunidade quilombola do país fica aqui pertinho, no entorno do DF? Por lá, a agricultura familiar é muito forte e eu fui até lá conferir. Acompanha aqui. De casa para roça, da roça para casa. Tem sido assim há 65 anos. E Gaitinha, como o Edilson é conhecido, não se cansa da rotina. Pra mim é muito bom, viu? Acho muito bom, porque a gente tá trabalhando em casa, né? Pior já teve, a gente ia pras fazendas trabalhar de pé, longe. Aqui não, eu tô vendo meio na porta da minha casa, né? Através da família, da agricultura familiar, né? E também dos quilombos, né? Que deu essa força, graças a Deus, estamos aí. Gaitinha é quilombola. Ele vive na comunidade do Mesquita, um quilombo distante 50 quilômetros de Brasília. O lugar, que fica na cidade ocidental, em torno do DF, existe há 277 anos. Começou a se formar quando 3 escravas herdaram as terras de um fazendeiro. Ali abrigaram escravos fugitivos e tiveram que se virar para sobreviver. Os quilombolas tiveram de plantar para comer. Uma tradição que até hoje é mantida. Tanto que a comunidade já está na 5ª geração de remanescentes. Eles não compraram nada, né? Tudo veio dos antepassados. Então, às vezes, acham que é fácil. Não é fácil, né? Mas pede isso aqui para ver se acha um lugar igual esse aqui. Nunca na vida eles acham, né? Porque não sabe perder um palmo de terra. Tudo foi deixado. O que custa deixar para os próximos que vêm, né? Eu acho errado o pessoal vender. Aonde o ser humano bota o pé, acaba com tudo, né? Nem tudo, mas é a maioria, né? Gaitinha explica que no início os quilombolas cultivavam apenas para consumo próprio, mas os alimentos começaram a se perder. Até o escambo, que é a troca de mercadorias entre famílias, já não estava adiantando. Para evitar perdas e, ao mesmo tempo, aumentar a renda dos quilombolas, eles passaram a vender tudo aquilo que plantavam. Como? Assim, na porta de casa. Hoje, além da venda na porta de casa, as famílias também levam os produtos para feiras. Daniela ajuda o pai e prepara as cestas de alimentos. Tudo colhido na hora e sem agrotóxicos. Tem coentro, couve, alface, brócolis, abóbora, frutas, de tudo um pouco. Aí eu planto alface, planto cheiro verde, planto mandioca, planto milho, couve-flor, de tudo um pouquinho. Tudo que o senhor vende aqui vai para onde? Eu costumo daqui mesmo. Já compra coisa, já mexe com a casa, já ajuda os filhos, né? Já paga uma faculdade. Vendo aqui, minha filha leva pra feira, o pessoal passa aqui, compra, né? E é desse jeito? É desse jeito. E aí então vivendo, né? E tem dado certo, viu? Quem passa na frente da banquinha da família Pereira Dutra não resiste. Que eu mexo com construções aqui na região e eu sempre passo por aqui e compro. E é sempre tudo de primeira, né? Tudo orgânico, tudo bom. Então, a gente sempre volta para o local que é sempre bom, né?
A agricultura familiar é a atividade econômica da maior parte das quase 800 famílias que vivem na comunidade Mesquita. Arnolfo investe na horta, mas o forte dele é a produção de pocã e também de farinha de mandioca. O primeiro passo é descascar, que é a mão de obra muito puxada. E depois tem que ralar, lavar, ralar, imprensar, secar, depois voltar, secar de novo e ir pro forno. O forno é esse aqui? Sim, é esse aqui. É puxado, mas vale a pena porque você tem que ter, assim, um momento, tempo certo de tirar a farinha que já deu ponto, entendeu? Cada vez que você estoura essa farinha, dá mais ou menos quantos quilos aí que vocês acabam também vendendo? Dá uma faixa de 20, 30 quilos por torrada. Isso. E essa farinha toda vai pra feira? Vai pra feira, entendeu? Vai pra feira, vai diretamente pro consumidor. Então, depois vem o processo que você tem que replantar de novo. É anual, no caso, seja anual. Se quiser ter, assim, um suporte. A variedade de culturas na comunidade quilombola Mesquita é grande, mas a tradição por aqui vem desses pés aí, os marmeleiros. A região se destaca pela produção artesanal da marmelada. O doce do marmelo, fruto típico aqui da comunidade, é uma das principais fontes de renda dos quilombolas. Há mais de 100 anos, eles mantêm a tradição. Uma tradição que começa com o plantio dos pés de marmelo. Nessa época, eles fazem a poda das árvores. Nesse caso, a poda já foi feita e as primeiras folhas bem verdinhas já estão nascendo. Em setembro, os frutos aparecem e aí eles começam a acompanhar o desenvolvimento dessas plantas aqui, para em janeiro eles fazerem uma grande festa que já é conhecida, a Festa do Marmelo. Uma festa que chega a atrair 6.000 visitantes aqui para a região. Isso aí vem de muitos anos. Toda propriedade tem um pé de marmelo? Toda propriedade. Deus do tempo do meu bisavó, que meu pai falava sobre isso. Tradição há muitos anos, há uns 200 anos por aí. Praticamente todas as propriedades têm marmeleiros. E é claro que a marmelada, esse doce saboroso e com uma receita única, está em todas as banquinhas da região. É tradicional e eu conheço ela há mais de 30 anos, essa marmelada aqui, e é boa. É boa. Igual eu não vejo, não. Mas melhor também não, mas que é boa demais ela é. Olha, e eu comprovo, viu? É uma marmelada deliciosa. Experimentei no local, levei para casa e não sobrou, viu? Não teve para quem quis. Muito saborosa e a gente tem que valorizar essa tradição. Tudo isso que vem de anos para essa comunidade que está aqui bem pertinho da gente, viu? No entorno do Distrito Federal, na Cidade Ocidental. E olha só, uma biblioteca diferente, um laboratório no espaço Jardim Botânico reproduz espécies do cerrado que estão ameaçadas de extinção e serve como local de pesquisa para quem quer conhecer mais sobre o assunto. Até planta rara tem por lá. O cerrado e sua exuberância. Às vezes não damos a devida atenção e valor a esse bioma que tem mais espécies de plantas e bichos do que a Amazônia. Você sabia? Preservar essa riqueza é tarefa levada a sério no Jardim Botânico. Um trabalho admirável que a gente foi conhecer e leva você nesta empreitada. Estamos no Laboratório de Reprodução in Vitro, onde especialistas engravidam plantinhas para garantir que espécies em extinção não sumam da natureza. Vamos conhecer? Tudo começa com boas sementes colocadas em potinhos de vidro cheias de nutrientes. Elas brotam e começam a crescer. Estes técnicos aí estão separando algumas dessas pequenas plantinhas bebês em um ambiente sem qualquer tipo de contaminação. Daqui elas vão para um berçário, ou melhor, banco de espécies. A gente vai explicar.
O que os meninos fazem ali, então, é todo esse trabalho com as sementes, de separação dessas sementes e recolocação delas em novos potes com umas substâncias nutritivas para que essas plantas passem a crescer e depois elas consigam vir para o que eu vou chamar de berçário. Esse lugar aqui, onde elas vão passar por várias etapas dentro desses potinhos aqui, em um local com um ambiente todo controlado, com iluminação, temperatura preparadas, para que elas fiquem fortes e se preparem para uma etapa adulta. Mas quem vai explicar isso melhor é o Daniel, que cuida de toda essa dinâmica aqui. Daniel, a gente está vendo aqui algumas espécies ou algumas fases da planta. Você conta pra gente, a começar das pequenininhas que acabaram de sair da semente? Isso. Primeiramente, a gente recebe essas sementes, né? Essas sementes vão estar no estágio inicial, no qual elas vão começar a se desenvolver. A partir do que elas começam a crescer, então, elas vão se tornar mais já desenvolvidas, já com suas folhas, com as suas raízes, e a gente passa por um processo de manipulação dessas plantas, né? Então a gente vai cada vez mais trocando elas de frasco, dando meio novo para elas, né? Nutrição nova para que elas possam crescer, e assim que elas já atingiram o tamanho suficiente, elas vão ser retiradas aqui dessa sala, né? Do nosso berçário, na sala de crescimento, e aí vão poder ser aclimatadas lá no ambiente externo. Agora vamos contar então a história desse pequeno cactus aqui, que é um cactus que tem uma questão especial que dá significado a toda essa dinâmica aqui. Isso, basicamente esse cacto foi uma semente que a gente recebeu, que a gente possui aqui dentro do Jardim Botânico, né? É uma espécie de cacto que está ameaçada de extinção, e o nosso trabalho foi exatamente esse, né? A gente poder germinar esse cacto depois que a gente recebeu essa semente, e hoje a gente tem essa coleção desse cacto, que daqui a pouco elas vão crescer um pouco mais aqui dentro da nossa sala, e elas vão poder ser retiradas do ambiente caso seja necessário, e a gente vai poder aí, num processo, né, bem trabalhoso, repovoar os ambientes com essa espécie que já hoje é considerada ameaçada de extinção. E isso, apesar da gente estar explicando aqui resumidamente, é um processo longo que leva muitos anos. Com certeza. Então, a gente estima que do início do processo, né, até a planta voltar a florir novamente, a gente tem um tempo aí de 5 anos, 4, 5 anos, né? Então, para que ela atinja o estágio, que ela possa florir e já tá no estágio para gerar novas sementes, a gente tem todo esse processo. Então, desde a entrada da semente no laboratório até a saída dela aqui, né, e que ela possa florir de novo, a gente estima nesse tempo mesmo. É um tempo bem longo, de 5 a 6 anos. Muito desse trabalho que a gente faz é fruto desse mau cuidado que a gente tem das pessoas, né? Porque muitas vezes as pessoas acham bonita aquela flor ou aquele cacto que ela vê no chão e quer levar para casa. A gente tem alguns casos de pessoas que vêm, levam plantas daqui de dentro para casa, né? E isso é um crime ambiental. Algumas pessoas que a gente já encontra fazendo trilhas que marcam as plantas para depois virem retirar, né? E isso vai causando um impacto ambiental muito grande. À medida que crescem, as plantas se tornam exuberantes. Belíssimas, como estas orquídeas adultas que enchem os nossos olhos de beleza. A beleza e a exuberância, por vezes, é roubada. Nossas plantas são objeto de contrabando e acabam sendo levadas clandestinamente para outros países. Aconteceu com estas espécies curiosas que a gente vê aqui. As plantas que foram apreendidas, então, agora têm um lar aqui dentro do Jardim Botânico e iam ser levadas para fora do país porque tem uma preciosidade nessas plantas. Você explica qual é, Priscila? Elas são plantas raras, né? E a gente faz essa avaliação para conservação da planta, né? Mas as pessoas usam essa avaliação de forma não muito legal. E aí eles tiram essas plantas da natureza e fazem esse contrabando para fora do país, né? Porque essas plantas raras, elas têm um grande valor de mercado, né? E aí, o IBAMA, quando ele consegue fazer essa apreensão, né, ele tem que mandar essas plantas para uma coleção para elas serem cuidadas, né? A ideia é que elas mantenham esse banco de germoplasma em uma coleção para que elas sejam reproduzidas, né? Na busca de novas belezas e exuberâncias, os especialistas no Jardim Botânico montam uma espécie de biblioteca de plantas. Recentemente, em uma saída a campo ali na região de Pirinópolis, essa turma de profissionais encontrou uma planta que não estava mapeada como uma espécie conhecida. Olha como a planta, ainda sem nome, foi encontrada na natureza. Que beleza, que cor linda! Agora, a espécie compõe o acervo do Banco de Espécies no Jardim Botânico.
Essa coleção ela serve de pesquisa para várias pessoas, né? Ela é um acervo para consulta para quem tiver interesse na flora brasileira. E estudando essas plantas, né, a gente descobre o nome delas, ou se elas ainda não têm nome, né? Que foi o caso daquela planta que eu mostrei, que é uma planta nova, que a gente descobriu, né, entrando em contato com o especialista, porque cada grupo de plantas tem um especialista, e agora a gente está fazendo a descrição dessa planta, dando um nome para ela e tornando ela conhecida de toda a sociedade, né? Por tudo isso que vimos aqui e muito mais, o Jardim Botânico do DF é considerado padrão A mais alta classificação para um jardim botânico. Além das horas agradáveis nas áreas de visitação, agora, quando você vier prestigiar este lugar tão especial, você também já sabe que tem muito trabalho sério e de preservação no Jardim Botânico da capital. Uma hora, se você ficar tirando uma plantinha aqui e o outro tirar outra ali, uma flor aqui que é bonita e outra ali, uma hora ela vai acabar e a gente vai ter que iniciar todo esse processo, que nem você falou, com custo, com todo o fomento, com todo o trabalho, né? Vamos visitar as plantinhas na casinha delas e não levar para nós. Perfeito, né? Às vezes é melhor elas estarem onde elas estão do que na sua casa, onde muitas vezes você não tem como cuidar, onde muitas vezes você nem sabe como cuidar, né? Então deixa ela lá onde ela tá, deixa ela viver a vida dela, se propagar e seguir o caminho dela. Que trabalho lindo, né, que está sendo feito lá no Jardim Botânico. E fica a dica, fica a orientação, vamos preservar sim, tá? Você sabia que o DF está a cada ano produzindo mais uvas e mais vinhos? Só no ano passado, 55 produtores colheram quase 1,5 tonelada de uvas. E eles levaram um pouco dessa produção para a terceira feira do vinho e da uva, que termina hoje lá em Planaltina. Não foi ainda? Dá tempo de aproveitar esse domingão e degustar algumas delícias. Confira na reportagem. Apreciado no mundo inteiro, o surgimento do vinho ainda é um mistério. Alguns registros históricos remetem à Grécia Antiga, mas existe até fábula de uma princesa que teria descoberto a bebida na Pérsia depois de tomar um suco de uva estragado. Independentemente da origem, o fato é que muitos ainda associam a produção atual da uva a países de clima frio. E por isso, jamais imaginariam que o Centro-Oeste, mais especificamente o Distrito Federal, tem se destacado na produção da fruta e de seus derivados. No caso do Greco, o interesse surgiu há cerca de 13 anos, quando uma muda como esta foi oferecida a ele. Inicialmente fui para vender in natura. Só que eu não consegui vender todo in natura. Aí falei, vamos fazer um vinho então. Aí resolvi fazer um vinho. Aí ficou bom. Aí foi começando, né? Aí vendendo in natura, depois começou vendo só mais no escritório, lá na chácara mesmo. E aí começou a passar em eventos, a gente foi para eventos, o pessoal foi gostando. E a gente está aí, vendendo. O Valdecir levou cerca de 2.000 garrafas de vinho para comercializar na terceira feira da uva e do vinho de Planaltina. Segundo o presidente da Cresce, a associação responsável pelo evento, as cerca de 30.000 pessoas que passaram por ali durante os 9 dias de evento puderam conhecer um pouco do que os 55 produtores rurais vêm produzindo e comercializando no Distrito Federal. Só no ano passado, eles produziram mais de 1 tonelada da fruta. A gente entendeu, no caso da Feira da Uva e do Vinho aqui, né, esse projeto incrível que a gente está realizando, a gente identificou que os produtores e as famílias produtoras iriam necessitar de um ambiente para escoar a safra, né, que só vem crescendo em Brasília. Então, assim, a feira ela foi criada com esse objetivo, né, de proporcionar um espaço para o produtor, a família produtora e o consumidor. E ali eles fazendo seus negócios. Os visitantes têm apreciado a feira. Tem uma variedade muito grande de produtos, a gente chegou tem um tempo já, mas não conhecemos nem 1/3 dos produtos, porque tem bastante coisa, vários produtos diferentes, bem interessantes, novos que eu nunca tinha visto. Então é bom para desenvolver o paladar, né, com coisas novas
bebidas diferentes e curtir um show também. Eu vim aqui hoje conhecer os produtores locais, o que a região tem para oferecer de diferente em termos de queijos, né, de compotas, geleias. Tenho uma vontade de abrir um comérciozinho para revender, né, valorizando os produtores da região. Então a ideia é essa, né, de conhecer aí os produtores e os produtos novos que estão sendo lançados. Pois é, eu estou aqui com o Júlio, que é produtor de uva há 14 anos e esta é a terceira edição da Feira da Uva e a terceira edição que ele participa também, né, Júlio? Qual a importância dessa participação para você? Uma vez alguém me falou, quando eu comecei a produzir uva, falou, você tem que ver onde é que você vai colocar essa uva, o que você vai fazer com essa uva. Então, pensando nisso, essas feiras, é tudo a importância da produção nossa, ter um escoamento dela, você ter aonde colocar essa produção, vender o produto aonde. Então, é ótimo, essa feira é ótima para vender os produtos nossos. O Júlio se lembra da primeira parreira com carinho, já que o plantio veio para lidar com a saudade da infância no sul do país. Eu até me emociono. Desculpa. Tudo bem. Aí depois eu expandi, né? E hoje eu tenho 3.000 pés de uva. Lá todo mundo tem, né? A plantação de uva. Então você já nasce 10, 12 anos, você já vai lá embaixo da parreira, colhe uva no pé, fresquinha, né? Aí você vê lá a sua avó podando, cuidando da uva. Então é muito importante para lembrar da infância da gente, das origens da gente, né? Deu tão certo que hoje o Júlio tem mais de 3.000 pés de uva na chácara dele, localizada na região do Lago Oeste, a menos de 30 quilômetros da região central de Brasília. O clima é melhor, mais favorável, né? Aqui a gente faz a dupla poda, né? O calor de dia e o frio à noite ajuda, melhora o brix da uva, né? A uva fica bem docinha, mais saborosa. A uva vinífera fica muito boa também, né? Então, ao contrário do que o povo pensa, né? A gente quebrou esse paradigma e produz uva em Brasília também. Agora, Júlio, me diz uma coisa, estamos falando da qualidade. Estou vendo que você dedica muito amor, inclusive, para os produtos que você tem aí a oferecer. É realmente, assim, algo bem diferenciado? Você não quer tirar a sua própria conclusão, não? Provando o nosso vinho? Olha, eu aceito. Então vamos brindar e vamos provar e brindar o nosso vinho. Inclusive, esse foi aquele que você produziu para a feira? Foi exclusivamente feito para a feira, um Bordeaux seco, muito bom. Tem suave também. Tá certo. Vou brindar de novo aqui. A visitação aos salões de exposições da feira vai até às 10 horas da noite. Hoje tem show do Rio Negro e Solimões a partir das 11 horas da noite. A entrada é gratuita. E no próximo bloco nós vamos falar sobre a produção orgânica em São Sebastião. A região administrativa corresponde a 30% dos produtores orgânicos do DF. Não saia daí. Até já! De volta. E agora do nosso estúdio, o nosso assunto de hoje é sobre São Sebastião, a região que possui atualmente o maior número de produtores com certificação orgânica. Um total de 77 produtores certificados, o que corresponde a 30% dos produtores orgânicos do DF. E é sobre isso que nós vamos conversar hoje com a Lídia Jardim, que está aqui com a gente, ela que é engenheira agrônoma da Emater DF. Lídia, a gente está, inclusive, na última semana de um evento que está sendo realizado em São Sebastião, né? Justamente para valorizar esses produtores. Muito bom dia. Bom dia. Sim, nós estamos na segunda pegada agroecológica, né, de São Sebastião, um evento que a gente começou na terça-feira e vai até o sábado, e para valorizar os produtores rurais, capacitá-los também e motivar, né, resgatando aí a parte social, ambiental, econômica. Essa iniciativa, ela traz, além da capacitação, o que mais de conhecimento para eles? A gente traz essa valorização mesmo, né? Assim, dentro dos eventos, a gente busca essa integração entre os produtores de várias comunidades que às vezes não se conhecem, então eles podem estarem juntos ali e conhecendo uns aos outros. A parte social, a gente resgata também algumas culturas, né? Trouxemos esse ano um evento para resgatar a cultura da região de São Sebastião. E São Sebastião se destaca nesse sentido do orgânico porque são grupos que se juntam, é algo que vai passando de um para outro, ou a própria região ela já tem características que favorecem essa questão do orgânico?
Eu creio que a própria região tem uma característica que voltada assim para a agroecologia, e a gente trabalha, né, nesse sentido, a questão dos grupos, de mobilizar os grupos, de incentivá-los. E aí a gente pôde observar que tinha muito essa linha agroecológica e nós trabalhamos na parte de certificação. E hoje nós temos lá 3 grupos de OCS, que são pequenos produtores que se juntam para fazer a certificação diante do mapa, né? E aí a maior parte deles, mas temos também o pessoal que faz parte da UPAC Cerrados e faz parte também de auditoria, todos eles com a mesma legislação, cumprindo as mesmas regras, e são produtores pequenos, né, produtores familiares com produção pequena, mas que participam dos programas governamentais, do PAA, do PENAI, do PAPA, entregando, né, produção boa, alimento sadio aí para todos nós. Pois é, vamos explicar até o que é essa certificação orgânica, né? É um documento que é entregue a esses agricultores, porém eles têm que seguir algumas regras para adquirir essa certificação, não é isso? Isso. Existem 3 formas hoje de fazer a certificação orgânica. Tem esses pequenos grupos que eu disse que são as OCS, que é um organismo de controle social, que é o próprio grupo que se faz as visitas, né, de pares, que a gente chama, que é onde eles vão analisar se o produtor está cumprindo todas aquelas normas. Essas normas é uma legislação que é igual para todos. Tem a UPAC, que também são grupos produtores que se visitam, mas ela é pelo Sindicato dos Orgânicos, que ajuda nessa organização. E tem as certificações por auditorias, que tem algumas empresas que são registradas, né, e elas podem fazer essa parte de certificação. O pessoal da OCS, como é um grupo menor, eles só podem vender direto para o consumidor, seja nas feiras ou nas compras governamentais. E eles não têm um custo financeiro para isso, eles têm esse custo das visitas. E o pessoal da OPAC e da certificação por auditoria, aí eles podem vender nos mercados, podem vender em qualquer lugar, né? Então, essa é a diferença entre um grupo e outro. Para conseguir a certificação. Isso. Agora, quando a gente fala de orgânicos, o que é isso? A gente sabe que são alimentos mais saudáveis, mas é um processo que começa desde a preparação da terra até chegar, de fato, na mesa, né, do consumidor. É porque não é só o certificado, né? Toda a produção envolvendo... E a produção orgânica, ela não olha só ali a produção da pessoa, mas ela olha todo o contexto da chácara, né? Lixo espalhado, como que ela trata a água, né? O resíduo de casa, qual a adubação que está sendo usada. Então, são produtos livres de agrotóxicos, que é o que se fala, no geral. Mas tem a questão da adubação também, que é diferenciada. Então, são produtos que a durabilidade é maior, né? Na prateleira, na geladeira. E aí são produtos que a gente fala que muita gente que tem alergia, muitas vezes não sabe de quê, hoje pode ser advindo de alguns produtos químicos, né, que são utilizados na lavoura. Então ele olha também a questão de água, análise de água, como que está essa água tanto para irrigação como para consumo da família. Um cuidado que a gente tem sempre em observar não só o produto que está indo para a mesa, que está sendo vendido, mas a família, né, como é que está sendo ali os trabalhadores, a própria família. É um ambiente. O ambiente todo. E hoje, ali na região de São Sebastião, Lídia, já que nós temos uma quantidade grande de produtores com essa certificação orgânica, quais são as principais culturas dessa população ali de São Sebastião? São as hortaliças folhosas, né? Alface, acelga, cebolinha, coentro, a maioria deles. Mas temos também alguns com caixarias. E temos morango, que tem crescido um pouco na nossa região também, que antes não tinha, hoje ela tem crescido um pouco. E esses são produtos mais dos nossos produtores orgânicos. Frutas temos, mas poucas ainda. Agora, Lídia, o pessoal pode ficar atento, por exemplo, ao site da Emater para saber de novos cursos, de novas capacitações que estejam disponíveis? É uma boa fonte? Sim, o site o pessoal está sempre atualizando, né, colocando, como a nossa pegada também, ela foi colocada lá, tinha o telefone para as inscrições, o pessoal de qualquer lugar, nós recebemos lá pessoal de outras regiões administrativas nos nossos eventos, e o site tem sido uma fonte muito boa. Vamos então reforçar qual é esse site, para as pessoas que têm interesse, que possam procurar a Emater? www.ematerdf.gov.br. A gente vai colocar aí na tela também daqui a pouquinho para vocês verificarem, www.emater.df.gov.br. Isso. Perfeito. Lídia, muitíssimo obrigada pela sua entrevista, viu? Seja muito bem-vinda, com outros assuntos também de interesse. Obrigada.
E olha só, depois do intervalo tem receita de língua de boi ao molho de vinho, viu? A gente traz essas informações para você e tem mais, tem música também. Daqui a pouquinho a gente volta. E chegou aquela hora mais deliciosa do nosso Agro Record. Hoje nós vamos aprender com a Kellen Lemos e a Verônica Duarte uma receita de língua ao molho de vinho. Coloca aí pra gente. Hoje faz um ano e você nessa indecisão. Eu já bebi dobrado pra enganar o coração. Você fala que tô alterada só pra não me ouvir. Agora sente aqui que eu já decidi. Saí de cima do muro, tira o pé do meu futuro. Chega de ilusão, maltratar meu coração. Saí de cima do muro, tira o pé do meu futuro. É pra se arrepender. E quem decide agora é eu e não você. Hoje faz um ano e você nessa indecisão. Eita, gente! Muito bom, muito bom. Estamos aqui em um cenário diferente. Tô na rede, mas não é pra descansar não, é pra ouvir música boa, mais uma artista aqui da nossa capital, do DF. Estamos em Taguatinga, região, ó, boa, meu filho. Daqui sai muita coisa boa. Queria que você, primeiramente, se apresentasse pra gente. Primeiramente, obrigada, gente. Que honra receber vocês aqui na nossa casa, nosso cantinho, né? O nosso momento de descanso, apesar de nós estarmos trabalhando, né? Mas é por uma boa causa, é pra vocês. Eu sou a cantora Kellen Lemos, sou artista daqui de Brasília, nascida em Taguatinga, mas fui criada no Goiás, então tenho raízes de culturas toda do Goiás, inclusive o modão. Trabalhamos hoje aqui na noite, aqui em Brasília, juntamente com a Verônica do Carrom, que é a minha percussionista e assessora. Né, Verônica? É isso, meus amigos. Essa aí, ó, na dupla aqui comigo hoje, ó, vai botar pra quebrar. Kellen, queria que a gente começasse falando sobre sua trajetória mesmo, né? A gente sabe que quem tem o dom pra música começa muito cedo. No seu caso, 5 anos. A gente sabe que a maioria das pessoas, dos cantores, começa inclusive na igreja, ouvindo ali uma música e percebe que realmente tem um dom. Com você, foi mais ou menos isso? Foi. A minha família, meu pai, minha mãe, todos evangélicos, né? Minha avó. E aí a gente ia muito pra igreja. Meu pai já tocava teclado na igreja, minha mãe cantava na equipe de louvor. E aí a gente foi crescendo e nós fomos nos interessando, né? Nós somos 4. E aí cada um escolheu um instrumento. Um dia meu pai virou pra gente e falou: o que você quer tocar? Aí um falou: uma bateria, violão e tal. E eu escolhi o violão e a guitarra, né? Que são meus instrumentos dominantes. E com os meus... Comecei na igreja, amo o gospel. Só que com os meus 18 anos, como profissão, eu escolhi o sertanejo pra poder... tá trabalhando e levar um pouquinho da nossa cultura, das minhas origens, das raízes. E tem dado certo, pelo visto. É aí mesmo, que a gente veio aqui, ó, conferir de perto. E a gente sabe também, né, Kellen, que música não se faz sozinho. A gente sabe que a composição, a letra faz toda a diferença, mas também a harmonia, o que a gente coloca de instrumento a mais. A gente vê que a Verônica fez toda a diferença na nossa abertura. Demais da conta, você tá doido. Não é? Não dá pra viver sem, não dá pra fazer ali um show sem. Queria que a gente falasse justamente sobre essa rotina, sobre esse diferencial nos shows. Como é que tá sendo pra vocês aí nos últimos anos? O que acontece, Larissa? Quando eu conheci a Kellen, há 7 anos atrás, eu só vendia o show dela. E aí um certo dia ela falou assim: Verônica, não tem ninguém, não vejo uma mulher tocando na noite nos barzinhos de Brasília. Você quer aprender a tocar carrom? Eu falei assim: mas eu nem sei tocar carrom. Ela: não, eu te ensino, eu vou te guiando. E aí isso tem sido um diferencial para a gente poder vender o nosso show aqui em Brasília e região, entendeu? Então, muita gente conhece a gente, assim, Verônica, né? Verônica do Carrom. Carrom, gente, é esse instrumento aqui, tá bom? E aí ficou conhecido através da Kellen ter investido em mim. E aí a gente tá, assim, nessa luta aqui. E é uma luta, assim, galera,
prazerosa. Amo o que eu faço hoje. Muito bom. A gente sabe que agora a gente está vivendo um momento, claro, depois de Marília Mendonça, Maiara e Maraísa, a gente tem esse empoderamento das mulheres, cantando mais sobre, compondo letras sobre as mulheres, sobre o seu posicionamento, sobre se livrar daquele homem que não presta, enfim. Com vocês também está sendo mais ou menos assim? Tem essa consciência? A gente tem uma música assim, hein? A gente tem um modão assim. Tem? Será que dá pra gente fazer? Temos sim, verdade. Assim, o cenário musical feminino, graças a Deus, abriram muitas portas. No começo, quando eu comecei, eu não comecei cantando sertanejo, eu comecei tocando para alguns artistas daqui de Brasília. E aí a gente ia fazer viagem e só eu de mulher. Aí eu olhava aquele ônibus cheio de homem, não tinha uma mulher. E hoje já é diferente. Inclusive o nosso trabalho no salto e na unha, mais mulher do que homem, não excluindo os homens, pelo amor de Deus, gente. É porque realmente o mercado está muito bem integrado às mulheres e estamos representando bem também, estamos fazendo... Porque muita gente fala, mas uma mulher nunca vai tocar como um homem. Mentira! Para com isso, não existe isso, gente. Músico é músico, musicista é musicista, quem tem um dom faz acontecer mesmo. E falando de abrir as portas e falar o que sente da mulherada, essa composição é minha e da Verônica do Carrom. Isso aí. Compomos num cachorro quente, escutando algumas histórias nos botecos aí da vida, hein? Não tem melhor local, então, pra você ouvir. Eram umas 2 da manhã, rapaz, quando a gente escutou uma amiga nossa embriagada falar essa música, aí teve que botar no papel, né, bebê? Vamos lá, então. Escuta assim, ó. Maldita hora em que eu fui pegar seu celular. Enquanto dormia, eu fui procurar. Como diz o ditado, quem procura acha. Maldito dia em que deixei você voltar pra minha vida, achando que seria uma fantasia, você jurando que eu não descobriria. Pegue seu celular, suma daqui, saia da minha frente. Você acabou com o amor da gente. Tantos anos você me traindo por debaixo dos panos. E não se iluda, dizendo que já esfriou a cabeça e volta. Dessa relação não guardo nem remorso. Nós estávamos por um fio, e perdoar mais uma traição só tendo sangue frio. Isso nós não temos não, viu? Nada passa aqui. A gente sabe, Kellen e Verônica, que muito da nossa história contribui para o que a gente faz hoje em dia, né? Quem veio antes, quem compunha realmente modão, construiu essa história que está aqui bem próximo da gente, em Goiás principalmente, né? Eu queria saber de vocês uma inspiração e por que essa pessoa, esse cantor, esse compositor ou compositora poderia ser e é uma inspiração para vocês. Para mim, na música sertaneja, como compositora, como intérprete, Roberta Miranda. Por quê? A maioria, e Fátima Leão, mas a maioria dos sucessos de Bruno Marrone, Mato Grosso e Matias, são todos Roberta Miranda, escrito por ela. Então, pra mim, é uma referência também. E ela é muito sertaneja, né, gente? Maravilhosa demais. Então, pra gente, na nossa carreira, é uma pessoa que a gente admira, assim, no topo. Maravilhosa, né? Maravilhosa demais. No show de vocês tem muito de Roberta Miranda? O pessoal pede, o pessoal fala, cadê a Roberta Miranda? Então já são referências, né? Admiro muito a Alcione também, amo de paixão. Mas como a gente tá falando da vertente do sertanejo, a Roberta... Posso fazer uma? Vamos. Você falou aí... Eu já ia solicitar. Ai... Vamos segurar pra não cantar, pra não estragar muito aqui. Não, pode cantar, pode cantar. Canta com coração. Com coração, é o que conta. Meus pensamentos tomam forma, eu viajo. Eu vou pra onde Deus quiser. Um videotape que dentro de mim retrata todo o meu inconsciente de maneira natural. De um meu, quero uma rede preguiçosa pra deitar. Em minha volta, sinfonia de pardais, cantando para a majestade o sabiá.
a majestade o sabia. Oh, menino. Gente, se você chegar num restaurante, no boteco e não tocar essa, tá errado. Não, tá errado, tá errado. Clássico. E pra ir embora a gente ainda canta Vá com Deus ainda. Bom demais. E sabe o que é mais legal, assim, eu lendo sobre vocês, vendo um pouco da construção da carreira de fato, a gente vê que agora vocês vão dar um passo a mais. Sair do DF, representar o DF em uma festa tão importante. Qual é o próximo passo? Vamos representar Brasília lá na festa, a maior festa, na verdade, da América Latina, Festa do Peão de Barretos. Nós fizemos uma inscrição para um palco que se chama Palco Culturando. É um palco que abre portas, dá oportunidade para artistas como nós, de barzinho, que não tem empresário, que não tem investidor, para poder estar levando o nosso trabalho, para mostrar o nosso trabalho para essa galera, né, Vevê? A Vevê fez um bocado da tratativa, eu quero ouvir sua voz. Fala um pouquinho mais, Vevê. É verdade. Aí o que é que acontece? O Palco Culturando, né, vou até falar um pouquinho deles, porque eu acho bem legal essa iniciativa. O objetivo deles é o quê? Ajudar os artistas independentes, não precisa ser só músico, né? Pode ser de dança, pode ser mágica, assim, é bem aberto, o leque lá é muito grande. Então nós vamos, dia 26 de agosto, 1h da manhã, nós vamos cantar durante 45 minutos naquela grande festa. E assim, né? Nós estamos... Frio na barriga. E vai ser ao vivo. Vai ser assim, o que a gente faz nos botecos aqui de Brasília. É o que a gente chega ali no barzinho em Taguatinga, em Samambaia, na Ceilândia. E é o que a gente faz aqui, a gente vai fazer lá. Então estamos contando os dedos para poder chegar esse dia especial. A gente sabe que sofrência e música vem acompanhado de outras coisas também. Dá aquela vontade de comer um negocinho. Tomar um negocinho. Também. A gente vai provar hoje e fazer uma receita bem diferente. Vou falar que eu geralmente como de tudo. Como mesmo, não tem problema. Moela, tudo, minha filha. Meu pessoal é da Paraíba, então a gente mistura de tudo um pouco. Mas hoje eu vou provar uma coisa que eu nunca comi. Hoje tá um pouco diferente, não é, Kelly? Hoje é uma surpresa, viu? Embora o arroz tenha queimado, a carne passou do ponto, mas vai dar certo, confia. Até porque eu e a Verônica, a gente gosta literalmente de cozinhar, tá? Então no rolê... A gente não vai estar, ó... Quando a gente vai pra roça ou tá em casa, a gente que assume a cozinha. É churrasco, é tudo. É tudo. E eu vou falar, uma carne no molho... Essa aqui é especialista, então vou falar. Eu só auxiliei, tá? A Verônica que... Hoje é comigo, hoje é comigo. Então vambora, eu confio. Vamos lá? Vamos pra cozinha então? Bora. Partiu, vambora. Com licença. Vamos entrando, vamos entrando. Aqui é a mágica. A mágica funciona aqui. Na melhor parte da casa. Sem sombra de dúvida. Que é o quê? A cozinha, né? Cozinha. O que a gente vai fazer hoje? Hoje nós vamos fazer uma língua no vinho tinto. Língua de boi. Já comeu? Claro, você já comeu, né? Tá acostumado. Eu nunca comi e vou provar hoje. Vamos ver aí um pouco dos ingredientes. O que a pessoa de casa precisa pra fazer uma língua bem gostosa? Depende da quantidade da pessoa, da galera convidada, né? Então aqui eu tenho quase 1 quilo de língua, né? Um vinho tinto seco, porque aí não vai ficar doce. E aí você coloca um cheiro verde. Vai temperando. Vai temperando o seu gostinho, né? Vamos lá, Larissa. Coloca aí atrás pra mim, por favor. Minhas auxiliares. Hoje ela tá cheia de auxiliares. Assim é bom, né? Se fosse assim todo dia, passando a tampinha. Uma cebola, um tomatezinho, um alho, porque o alho não pode faltar, né, meus amores? Esse é essencial. Né? E aí, sal a gosto. E aqui, o que é esse molho, Larissa? Olha o pulo aí. Esse molho, sabe aqueles... temperozinhos, né? Pronto, né? Que tem as marquinhas que a gente não vai falar agora, né? Ninguém tá patrocinando nós. Então, a gente faz um tempero de carne junto com cebola, cheiro verde, pra gente jogar no caldo também, além do vinho tinto. Beleza. Certo? Primeiro passo. Vamos esquentar a panela, colocar um fiozinho de óleo, certo? Porque, gente, eu costumo selar a carne. E você, Larissa? Também, tem que dar uma douradinha, gente. Tem a galera que não faz, eu entendo, mas aqui a gente costuma dar um gostinho a mais, né? Tirar uma queimadinha. Então, se você... A gente vai... Vou colocar devagarzinho, porque quem ama cozinhar... Cuida da carnezinha também, né?
Beleza. E a gente colocou... O primeiro passo é esse, tá, meus amores? Você pega a língua... Quer chegar mais pertinho, meu gato? Ó, pegou a língua, a gente deixa aqui dar uma seladinha, né? Vai demorar um pouquinho, uns 5 minutinhos. 5 minutinhos dando pra essa gente poder... nela, né? Isso, Vamos deixar um pouquinho de um lado. Depois que der uma selada, a gente muda pro outro lado, mas agora não. Vamos esperar só mais um pouquinho, aquele negócio de televisão, né? Mágica. Eu não vou negar, você é meu doce mel, meu pedacinho do céu. Eu não vou negar, você é minha doce amada, minha alegria, meu conto de fadas, minha fantasia, a paz que eu preciso pra sobreviver. Vai, Marrone. Eu sou um céu apaixonado de alma transparente, um louco alucinado, meio inconsequente, um caso complicado de se entender. Vamos pegar a cebola, 2 cabeças de cebola. É cabeça de cebola, gente? Que fala? É 2 cebolas. Eu tô falando de alho. Pega, Larissa, pra mim esse colher de pau, por favor. Isso, por gentileza. Minha mãe usava em mim, assim, né? E eu gosto de jogar um pouquinho, desculpa, eu gosto de jogar um pouquinho de manteiga, dá um gosto diferente. Ah, eu também gosto de fazer. Dá um gosto diferente. Né? Com azeite, às vezes, também faz. E sim, meus amores, fala aí, Kellen. Quem tá assistindo a gente fazer aqui, a gente tá onde? Na nossa casa. Exatamente, a galera que segue aí os stories, o Instagram, que for, a resenha sempre aqui nesse lugar que tá fresco pra caramba. Ó, gente, fresco aqui é abafadinho. Então o pessoal de casa já vai também se acostumando, porque um dia pode bater aqui. Olha, coisa boa. E aí a gente vai dourando então a cebola, né? Isso. E aí vamos dourar a cebola. Depois que a gente doura a cebola, a gente joga o tomate pra quê? Pra dar aquela engrossada, né? Eu não costumo colocar o tomate muito grande, porque eu quero que ele se perca ali, né? Ele vira um caldo, né? Inchada, vira um caldinho gostoso. Exatamente. Coloca aí, auxiliar, por favor. Essa outra, por gentileza, né? E aí a gente continua dando uma mexidinha, né? Pra misturar. E sal a gosto. Meus amores, agora é a melhor parte, né? Vamos servir a galera. E lembrando que ele vai no forno, tá, meus amores? Durante uns 15 minutinhos. Só pra ficar assim, ó. Bem seladinho no ponto, né, Larissa? Olha. Ó. Fica ouvindo uma musiquinha enquanto dá uma gratinada. Muito bom, hein? Vamos lá? Minha linda, se tu soubesse o quanto padece, fica à vontade. Quem tem amor talvez não faria o que faz agora. Quem te adora não tem valor. Não vivo sem ti, sem ti não sei viver. Se eu perder seus beijos, juro, querida, que eu vou morrer. Bora! Gente, já tô numa expectativa aqui. Com esse negócio de primeira vez, comer língua, vamos lá. Não experimentamos não, hein? Ainda não, eles deixaram pra eu comer primeiro. Convidada, né? E eu vou comer só a língua pra não ter interferência. Boa ideia. Sabe provar pra mim. E aí? Gente, muito bom. Muito boa. Tá molinha. Deixa eu ver, ó. Tá molinha. Parece uma carne de panela. Assim, eu acho que o diferencial é sempre o tempero, né? O tempero que você coloca e o tempo de panela de pressão também, que deixa ela bem molinha. Aprovado? Lá no início do programa eu disse que valia a pena esperar para anotar a receita e fazer esse almoço de Dia dos Pais, né? Gostou? Deu água na boca? Pois é. O Agro Record de hoje terminou. Domingo que vem tem mais. Você sabe que o horário é sempre o mesmo, às 10 horas da manhã. Eu desejo a vocês um ótimo domingo. Feliz Dia dos Pais. Até a próxima.